Então, grande Marquinho, arrebentando a boca do balão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Um beijo carinhoso para vocês todos que estão ligados, um beijo pro Nicolas, da Bet7K, um beijo para você também, Thiago, aí em Belo Horizonte. É o seguinte, ontem, antes do jogo do Atlético Mineiro, eu estava vendo o Vessone, um beijo pro Vessone, saudade do Vessone aqui nos Donos da Bola, né, do meu timão, e aí, mais uma, eu já sabia que ia ter ação, né? Em relação ao Gil, em relação ao Renato, e vai ter com o Fagner, vai ter com o Cássio, vai ter com todos eles. Porque um time que ficou 11 meses com o salário atrasado, 11 meses, e não receberam, e que, por sinal, o Augusto Melo, ele pagou, lembra quando ele pagou 30 milhões de tudo que estava atrasado, dos 11 meses? Logo no começo. Logo no começo, ele teve que pagar 30 milhões. 30 milhões. Aí vocês querem impeachment do Augusto Melo, vocês querem arrebentar com o cara. E aí veio a pancada agora de 60 milhões. 60 milhões que o Carlos Leite, né, que é o agente do Gil, agente do Cássio e agente também do Renato Augusto. Tudo que você deve, você tem que pagar. Qualquer empresa, qualquer um, você tem que pagar. Não é justo o Corinthians não pagar esses jogadores. Não é justo ficar esse tempo todo, o Corinthians, instituição, não pagar esses jogadores e quem tem comissão para receber. Mas aquilo que eu entendi dessa negociação, porque todas as vezes que o Corinthians está numa situação difícil, vem uma ação em relação ao que foi feito pelo Andrés, o que foi feito pelo Duílio. Essas dívidas são feitas pelos dois ex-presidentes e também pelo Roberto de Andrade, que sumiu. Em relação ao Carlos Leite, olha o que essas pessoas fizeram para uma instituição como a do Corinthians. Fizeram isso com o Bahia, fizeram com o Internacional, fizeram com o Grêmio, fizeram com o Fluminense, quase acabaram com o Botafogo. Os times do interior, a maioria está quebrado, não existe mais. Existe Red Bull Bragantino, existe o Noroeste porque tem, eu acho que tem parceria, o Botafogo está com parceria. Mirassol. Né? O Ferroviário está com parceria, o Novo Horizontino com parceria, o Mirassol com parceria. Olha o que o Roberto de Andrade, principalmente o presidente Andrés, o grande Andrés, né? Que torce, não tenho dúvida nenhuma para o Corinthians cair, porque tudo, esse montante de 60 milhões que você vem para o... Cara, e qualquer outra empresa, qualquer outro... Cara, não é possível. Aí é o Augusto que é culpado de não pagar o salário? É o Augusto que é o culpado de não ter a condição de pagar funcionários? Pô, ele teve que pagar 30 milhões de 11 meses de salário dos caras. Como é que eu faço acordo com o Cássio? Ô, Cássio, você tem que ficar. Ô, Cássio, você tem que ficar. Ô, peraí, você deve 11 meses pra ele. Eu tô indo embora, irmão. O Gil também, né? Olha o Gil, cara. O caso do Gil é o mais grave. É, porque são 11 milhões e 300 mil. É assim, Não, eu sei o que... Depois você passa. O que eu quero dizer é como que não se responsabiliza um presidente? Como que não se responsabiliza um diretor? Como que não se responsabiliza o financeiro? Que deixou 11 meses de salário atrasado? Como é que não se responsabiliza um presidente de uma instituição como o Corinthians, da onde o seu Andrés é o maior de todos em relação a essa renovação e transparência? Como é que não acontece nada com ele? Absolutamente nada. Isso, o que eles fizeram... Olha só o que fizeram dos 3 milhões e 200 mil com o André Cury, que o Andrés emprestou 3 milhões e 200, pagou uma parcela, o Duílio veio... Foi para 6.700, se eu não estiver errado, e era 11, 12 parcelas, não pagou nenhuma, virou 9 milhões e 700 mil. De uma dívida de 3.200, virou 10. O Corinthians tem que pagar 7 milhões de juros. Mas será que é só o Ramon Dias que é culpado? Será que é só os jogadores que são culpados? Não, não é. Isso é um absurdo, fazer isso com a marketing do Corinthians agora, que os caras estão trabalhando, o Thiago Maranhão, a Daine, todo mundo trabalhando firme e forte, um time que está aí pro rebaixamento desde o começo do brasileiro, que perdeu a chance de ir para a final da Copa do Brasil por incompetência do seu Ramon Dias, mas será que essas incompetências não vieram junto? Cara, é inadmissível. Olha o Palmeiras, a administração do Palmeiras, do Paulo Nobre, Gagliotti e da Leila, 6 anos aí nadando de braçada
mas sofreu com o Paulo Nobre. Olha o que o Andrés fez, olha o que o Duílio fez em relação a esses dois jogadores. Vocês vão ver o que vai vir, o que tem pra vir. Tem o do Rojas ainda, Pô, você tem do Rojas, você tem do... 40. Você vai ver o Fagner, você tem o Juliano, tem o Cássio. Vocês vão ver o que tem pra vir. E quem que foi feito com isso? Quem que fez isso? André Sanches, Duílio. Ou é mentira minha? É só ver o que o Timão escreveu. É só ver a ação lá. O Gil tem todo o direito de receber o dinheiro. O Cássio tem todo o direito de receber. O Carlos Leite tem todo o direito. Todo mundo tem direito de receber aquilo que é acordado, aquilo que está no contrato. Mas espera um pouquinho. Mas por que todos eles sempre vão colocar esses processos num momento tão difícil do Corinthians, que tem 9 meses de administração, e 9 meses pagando tudo que o Duílio fez, tudo que o Roberto Andrade fez, tudo que o Mário Gomes fez e tudo que o Andrés fez? Olha como eles querem destruir um clube. Eles querem destruir a estabilidade agora no rebaixamento. Isso sempre acontece, sempre quando o Corinthians perde. Esse é o grande problema. Agora, a dívida tem que ser paga. Mas olha a incompetência desses presidentes. Eu vou falar incompetência, porque a gente nunca sabe, né, Veloso? É. A gente sabe. A gente sabe. Então, para não tomar processo, olha a incompetência administrativa de 3 ex-presidentes. Olha o que eles fizeram com uma instituição que todos os jogos leva mais de 40 mil pessoas no estádio. Olha só uma instituição que desde 2014, há 10 anos, lota o estádio do Corinthians. Só nesses 10 anos daria para pagar o estádio. Só a renda. Só de renda. Não, são 2 bilhões e 300 milhões de dívida no momento mais difícil da história do Corinthians. Mais do que quando caiu em 2007. Uma coisa barbaridade. E não acontece nada para ninguém. Absolutamente nada. E aí essa administração tem que pagar tem que pagar o Jusilei, tem que pagar o Juliano, tem que pagar todo mundo, tem que pagar os juros, 80 milhões a cada 3 meses na Caixa. É trimestral, dá 270 no ano. E não pagaram 1 centavo. E vocês ainda que defendem esses caras, vocês não são corintianos. Porque eu já defendi todos eles. Porque a gente não sabe tudo o que acontece. E a gente não tem ideia. Agora, essa administração desse senhor, esse senhor é que deixou o Corinthians nessa situação financeira, sem moral, sem absolutamente nada. O que você pode falar a sua informação aí? Não, craque, só para completar em relação às dívidas, 60 milhões só com o Carlos Leite, tá? O Gil tem 11 milhões e 300 mil para receber na Justiça. Eram 8 milhões e 300 mil de um acordo firmado com a antiga gestão. Essa grana não foi paga e a essa grana se somou... Explica o que foi, olha só que barbaridade. Eles fizeram o acordo e não pagaram nenhuma. O Andrés fez o acordo, o Duílio entrou e também não pagou. Aí o que o Carlos Leite fez, que é o direito dele, tá, Carlos Leite? É um direito seu. Se você quiser ligar para mim, você liga o que você quiser, irmão. Então vamos lá. Eu faço o acordo. Você não paga por muitos anos. Eu não pago por muitos anos. Aí você chama o cara pra fazer um acordo. Aí você chama o cara... 8 milhões e 300 em 3 vezes. É. Não paga nenhuma das parcelas. Aí deixa... Aí quando o Gil vai embora, tem essa grana e mais um direito de imagem que veio depois. Isso. E, aí se transforma, e mais a comissão que ele tem. Sabe? É inacreditável isso. E os corintianos não fazem nada em relação a isso. O conselho não faz nada, presidente. Vocês não fazem... O que vocês fazem aí? O que vocês fazem em relação a essas dívidas todas aí? Não, faz confissão, né? Isso, ainda tem faz E ainda quando sai de presidente, os dois fazem confissão de dívida. Confissão de dívida. Aí não tem defesa. Aí não tem defesa nenhuma. Não tem defesa. Como é que vai se defender se o clube já passou por quem tem o crédito, os credores, a confissão de dívida? Cara, a verdade é assim, não é que não acaba nunca. A verdade é a administração que foi deixada, o que eles fizeram durante 16 anos, 17, eles quase acabaram com a instituição. Esses dois aí, pra mim, são ídolos. Eles não têm nada a ver com isso. Esses dois aí, os jogadores, não têm nada a ver com isso, cara. Muito pelo contrário. Eles foram profissionais, decentes, ídolos do Corinthians, mas sabe que o torcedor corintiano fica? Bravo com os dois. Não fica com o Andrés, não fica com o Duílio, não fica com o Roberto de Andrade, fica bravo com os dois. Os dois não têm nada a ver. 444 jogos tem o Gil, 19 gols, 243 jogos tem o Renato Augusto, 30 gols, 3 títulos. 3 títulos cada um tem. Os dois não tem nada a ver. Tanto é que a dívida é 16 milhões para os dois ali, 16 e 700. Os caras devem 60. Quem que tem os outros 40? Não é muito louco?
Pô, o 15º jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians é o Gil. É ídolo, é bom de bola, é bom caráter. O Renato Augusto, monstro. Os dois não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, tira a foto dos dois aí. Bota de quem tem. De quem tem responsabilidade. Que é o seu André, seu Roberto de Andrade, seu Mário Gobi e o seu Duílio. Olha o que vocês fizeram com um clube como esse. Souza. O problema do Corinthians nunca foi grana, já falei aqui. São pessoas pequenas que dirigem um clube grande. E fazem do Corinthians isso. E quem paga essa conta? O torcedor. O torcedor vai pagar agora. Que renovação, hein? Que transparência, hein? Agora, se o torcedor ainda não se atentar e começar a cobrar quem dirige o clube, vai continuar desse jeito. Há uma força muito grande da oposição em cima para tentar prejudicar o Augusto, isso é claro, nunca se viu tanto. Mas uma hora alguém ia pagar essa conta. Uma hora essa conta ia chegar para alguém. Chegou para Cruzeiro, chegou uma hora para o Palmeiras, e chega para todos os clubes que têm dirigentes que não se responsabilizam pelo clube. Infelizmente, para o Corinthians... Desculpa, olha esse senhor aí, foi diretor, nunca... Eu tenho 30 anos de Corinthians. Eu tenho 20 anos de sócio. Nunca atrasei um dia a minha parcela. Vocês aí, vê aí, ó. Vê se eu atrasei um dia. E que, por sinal, quem deu o título para mim foi o Andrés. Há 20 anos atrás. Deixa eu só terminar, Souza. Pode falar. Não, e tem uns ainda aí que vai em podcast falar, querer ensinar a dirigir clube ainda. Isso! Eles vão em podcast, e aí essa de podcast é o seguinte, vai lá que você edita e fica só aquilo, porque a entrevista é caca. Mas só uma edição é que vira, porque a entrevista sempre é ruim de podcast. O que vale é a edição, o que é importante. Porque dá uma olhada aí, chamar o Augusto Melo de Pinóquio, quem são os Pinóquios? Quem são os mentirosos? Como que nunca ninguém soube de 11 meses de salário? Quantas vezes eu disse que o Duílio era o melhor presidente da história? Por que a gente falava isso? Que ele dizia que estava tudo em dia e diminuindo a dívida do Corinthians. E mostrava o balanço pra gente aqui. Diminuindo a dívida. Não mostrava, Cascão, o balanço? Não tinha o balanço? Enfim, o Augusto chegou lá e disse que passou de 2 bilhões. Passou de 2 bilhões e 300 milhões, cara.